coisas que são pra ser. Não importa o que tentem dizer, é inevitável imaginar que o ditado que o que tiver que ser será não seja a mais absoluta verdade. Eu digo isso num tom de quem por alguns anos de vida sabe que se você tiver um destino e fizer a sua parte, lutar por ele e entregar sua vida àquilo, não há adversidade que vá te deixar pelo caminho. A vida é difícil, cara. Pra mim, pra você, pra quem quer que seja. E pra um jogador de futebol profissional, ela é pesada. Traz o melhor e o pior do mundo pra eles. Veja, por exemplo, o Rodrigo Caio. É um jogador com um talento que quem discute é maluco. Sabe de bola, dá vida em campo, é um cara sério e comprometido. Representa o torcedor em campo. E mesmo que a vida tenha lhe dado boas pancadas, ele insistiu, brigou e lutou pra chegar onde ele chegou. E ainda assim, há quem trate o Rodrigo Caio como um jogador qualquer. Rodrigo poderia ter ficado marcado como um símbolo de fracasso. Foi tão perseguido que deixou de amar o seu time de coração, que durante toda a sua vida havia sido a paixão dele e de sua família. E quando tudo parecia que ia dar errado na carreira do jogador, ele mostrou que aquilo que tem que ser, vai ser. E você deve querer saber do que é que eu tô falando e por que é que a gente tá falando do Rodrigo Caio nesse tom. Eu vou te explicar melhor nesse vídeo de hoje do porquê o que o Rodrigo Caio passou é uma lição que serve pra mim, pra você e pra qualquer um, meu amigo. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, tenho que te pedir a gentileza que se inscreva aqui agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho e vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 19 de maio de 2017, o Tite anunciava a lista da seleção brasileira e entre os zagueiros estava ele, Rodrigo Caio. Ele não era uma surpresa na convocação, vinha jogando bem, mas Tite, aquele dia quando explicou a convocação do Rodrigo, fez questão de enaltecer o jogador. Honestidade é importante em qualquer setor da vida, são as duas coisas que pesam, a conduta e o desempenho técnico. Fez grande Olimpíada e contra a Colômbia, entre os três destaques está Rodrigo Caio. Desempenho técnico e conduta, explicou o treinador brasileiro. E quando o Tite falava naquele momento de conduta, estava se referindo à polêmica que cercou o Rodrigo Caio e naquelas semanas havia sido alvo de debate em todos os programas esportivos e mesas de bares entre torcedores. No jogo entre São Paulo e Corinthians, o atacante Jô havia tomado um cartão amarelo, mas que foi injusto, considerando que o pisão que o goleiro levou no lance havia sido dado pelo Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo. O jogador deu uma aula de fair play, chamou o árbitro do jogo e assumiu a culpa. O cartão que havia sido dado ao Jô foi então retirado. O Rodrigo ficou no meio do fogo cruzado. Muitos torcedores, principalmente os corintianos, parabenizaram a atitude do jogador. Era um exemplo. Os são paulinos, há muito tempo sem uma conquista, em sua maioria achavam aquilo errado. Era um otário. Pra piorar, o Rodrigo Caio viu seu próprio treinador desaprovar sua atitude. Olha, eu quero dizer que eu me conheço, jogo bola e eu queria dizer aqui pra vocês, chegar e mentir, sabe? Dizer que eu faria igual o Rodrigo Caio, mas é mentira. Eu já simulei, já bati, não fui advertido e jogava muitas vezes de forma suja contra os atacantes. Errava, era moleque. Mas o Rodrigo Caio, cara, a grande verdade é que fez o certo e eu tive pena dele por tudo aquilo que passou. E aí é a grande merda, cara, quando você tem pena de um cara porque ele fez a coisa certa. Vivemos em um país onde o malandro, onde o cara que tira vantagem, o que engana, ele é o mais esperto, conta vantagem por isso. E eu entendi ali que a atitude do Rodrigo Caio era importante demais para mudar aquele pensamento que cerca a nossa sociedade e, por consequência, o futebol. Pro Rodrigo Caio, as coisas no São Paulo nunca foram fáceis. Rodrigo Caio Coquete Russo, mais conhecido apenas como Rodrigo Caio, nasceu em Dracena, em 17 de agosto de 1993. Em 2006, ele chegou ao São Paulo e, cara, ele sempre foi direto quanto a uma coisa. O São Paulo era o seu time de coração. Ele e toda a sua família eram apaixonados pelo tricolor do Morumbi.
Na base, o Rodrigo Caio fez tanto sucesso que, é claro, ele fazia parte da seleção brasileira. E cara, ele chegou a ser tratado na imprensa internacional durante a disputa de um campeonato com a seleção brasileira de base numa mistura de Dunga com Kaká, isso mesmo. Afinal, o jogador jogava também ali no meio campo, tinha muita pegada e técnica para iniciar jogadas. Não, essa matéria de Dunga com Kaká não é brincadeira, mas sim, é um grande exagero. E o Rodrigo Caio jogava muita bola, como lateral, volante ou zagueiro, era um cara diferenciado, mas os joelhos, os benditos joelhos, pareciam que não iam permitir que o jogador tivesse uma carreira de sucesso. Em 2011, o jogador estreou pelos profissionais do São Paulo e logo em 2012 foi campeão da Copa Sul-Americana. E ponto. Rodrigo Caio não venceu mais nenhum título pelo São Paulo. Era um jogador bom num time que costumeiramente estava rodeado de companheiros ruins. Entre presidentes e diretores incompetentes que sucateavam o meu São Paulo, transformando o time em piada de soberando para sobeirando, pois é, meus amigos, entre tantos esses culpados, a torcida resolveu eleger Rodrigo Caio um dos vilões, taxado como jogador que simbolizava a fase fracassada do time, como se o Rodrigo Caio fosse o culpado. Talvez em alguns jogos ele tenha falhado, é bem possível. Eu também vi Rogério Ceni falhar, Luiz Fabiano, Hernanes, Raí e tantos outros jogadores do tricolor, além de jogadores de classe mundial falhando. Um jogador de futebol erra mesmo, acontece, até com os melhores jogadores, mas não era culpa do Rodrigo Caio que o São Paulo vivia aquela fase horrorosa. Tanto não era culpa do Rodrigo Caio que se criou o meme, saia do São Paulo e seja campeão. Quem é o São Paulino que nunca mordeu as costas com isso? E acho que é normal a torcida cobrar um jogador, mas eu tenho que dizer que há algo que me incomoda. O Rodrigo Caio é um bom jogador, como todo garoto sonhava em jogar no futebol europeu, tinha bola para isso, e pelo que soubemos na imprensa, o que ele não tinha no caso eram os joelhos. Voltou depois de parecer certa sua transferência para o futebol europeu e mais cobranças vieram ao jogador. Um diretor dessa boa corja são paulina que ajudou a afundar o clube, chegou a chamar o zagueiro de condomínio. O Rodrigo, bom, ficou chateado, mas não respondeu o cara. O jogador se lesionou, quando voltou perdeu espaço no time sem explicação. O melhor zagueiro do elenco do São Paulo foi barrado no melhor momento do time, que brigava inclusive pelo título brasileiro. Para você ter uma ideia da situação tão bizarra quanto ela foi, o Rodrigo Caio foi barrado pelo Aguirre do time em 2018, mesmo ano da Copa do Mundo, onde o Rodrigo, antes da lesão, estava cotado para ir para a Copa da Rússia defender a seleção brasileira naquela Copa. A disputa estava entre o Rodrigo Caio e o Jeromel, e pela lesão, o Jeromel, por méritos claro, acabou ficando com a vaga sem a concorrência do Rodrigo. Não ir à Copa, tudo bem, mas um dos melhores zagueiros do país não atuar no time do São Paulo, ser barrado pelo treinador, colocado como lateral, realmente aquilo era uma sacanagem. O Rodrigo se sentiu desprestigiado, colocado aos lobos. E como é com tudo que acontecia que ele não se sentiria dessa maneira? Você tem ideia? No São Paulo ele foi ridicularizado por ter feito a coisa certa e nunca recebeu um apoio da diretoria. Foi tratado como um zagueiro de condomínio por ser um bom garoto, um cara que não se envolvia em polêmicas. E o que eu vi foi tristeza quando o Rodrigo Caio declarou numa entrevista que ele já não era mais tão São Paulino, que ele tinha perdido muito da sua paixão pelo clube. Entenda bem, o Rodrigo Caio é grato ao São Paulo, ele respeita o clube, sabe que o tricolor como instituição significou muito pra ele, mas toda a família dele era São Paulina, e o Rodrigo conta que via nos olhos do seu pai que ele não era mais tão São Paulino assim. E como é que ele seria, gente? Torcer pra um time que, vamos ser sinceros, tratou o seu filho da forma que muitos, como pessoas e não como instituição, trataram o Rodrigo Caio? Cara, tem torcedor que acha normal o tipo de cobrança que acontece hoje em dia, em chegar num hotel e dizer que um jogador é ruim, que ele tá roubando o clube, que ele não presta e todo tipo de coisa dessa ordem. Mas eu te pergunto, você se lembra que esse jogador, ele tem mãe, tem pai? Tu pensa que esse cara podia ser teu filho, irmão? Atrás de todo atleta tem um ser humano. O Rodrigo Caio veio de uma família que tinha muitas dificuldades financeiras, como muitos de nós. Lutou e brigou demais para conquistar o seu sonho de ser jogador. E o que tem que ser, será, meu amigo. O Rodrigo tinha que marcar seu nome no futebol, pelo seu talento, pela sua personalidade, pela sua honestidade. O Rodrigo Caio foi pro Flamengo. Abraçado pela torcida, o Rodrigo Caio é bicampeão brasileiro, campeão da Copa
Copa do Brasil, tricampeão carioca, bicampeão da Supercopa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana e bicampeão da Libertadores da América. No Flamengo, ele também é tratado como zagueiro de condomínio, mas foi pela torcida, que sempre fez questão de dizer que o condomínio do Rodrigo Caio é o coração do torcedor rubro-negro. É, meu amigo, o que tem que ser, será, meu camarada. Mas e você, torcedor? Sabia que o Rodrigo Caio tinha passado por tudo isso? Problema nos joelhos, críticas, enfim, para chegar ao Flamengo e conseguir marcar o seu nome na história do futebol? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, mas é claro que nem tudo são rosas. A torcida do Flamengo também apelou com alguns jogadores, como por exemplo, o Vitinho. Se lembra dele? A gente fez um vídeo aqui falando sobre o que o jogador passou no Flamengo. Se liga, clica aqui que eu te conto melhor.